O Alasca é conhecido por sua beleza natural impressionante e paisagens intocadas, mas também esconde mistérios que intrigam pesquisadores e curiosos há décadas. Um desses mistérios é conhecido como o Triângulo do Alasca. Essa região específica do estado tem sido palco de desaparecimentos misteriosos que lembram outro famoso caso, o Triângulo das Bermudas. A comparação entre essas duas áreas não é à toa. Ambas apresentam histórias de eventos inexplicáveis, envolvendo aviões, barcos e até mesmo caminhantes experientes que simplesmente desapareceram no ar. No caso do Alasca, a região triangular abrange algumas das áreas mais remotas e inóspitas do planeta. Montanhas cobertas de neve, florestas densas e clima extremo fazem parte do cenário. Apesar de ser uma área pouco habitada, muitos turistas e moradores locais passam por essa região anualmente. No entanto, alguns nunca retornam para contar suas histórias. Os registros mostram que centenas de pessoas desapareceram no Triângulo do Alasca nas últimas décadas. Muitos desses casos permanecem sem solução, alimentando teorias sobre causas sobrenaturais ou fenômenos desconhecidos. Entre os relatos mais famosos estão os de aviões que caíram ou simplesmente desapareceram durante voos rotineiros. Mesmo com equipamentos modernos, os destroços nem sempre são encontrados. Outros casos envolvem viajantes que se aventuraram pelas trilhas da região e nunca mais foram vistos. Algumas buscas chegaram a mobilizar equipes de resgate por semanas, sem sucesso. Esses desaparecimentos geraram diversas explicações, desde fatores naturais, como condições climáticas severas, até teorias mais fantasiosas, como alienígenas ou dimensões paralelas. Para entender melhor esse mistério, precisamos olhar para a geografia e história do local. O Alasca é um dos lugares mais isolados do mundo, com vastas áreas onde a natureza ainda reina absoluta. Além disso, a região é marcada por atividades sísmicas frequentes, campos magnéticos incomuns e fenômenos atmosféricos raros. Tudo isso contribui para aumentar o fascínio e o medo em torno do Triângulo do Alasca. Mas será que esses elementos podem explicar os desaparecimentos? Ou existe algo mais obscuro e inexplicável acontecendo ali? Quando falamos sobre o Triângulo do Alasca, é impossível não mencionar os relatos de desaparecimentos que deixaram marcas profundas na história da região. Um dos casos mais famosos envolve um avião que desapareceu durante um voo noturno em uma rota considerada segura. Apesar de buscas intensas, nem o avião nem seus ocupantes foram encontrados. Outro caso intrigante é o de um grupo de turistas experientes que decidiu explorar as trilhas da região. Eles enviaram suas últimas mensagens dizendo que estavam bem, mas depois disso, o silêncio total. Esses desaparecimentos não são isolados. Há registros de dezenas de casos semelhantes, todos com características que desafiam explicações lógicas. Em muitos desses incidentes, as equipes de resgate enfrentam dificuldades extremas. A geografia acidentada, as tempestades repentinas e a falta de sinal de comunicação dificultam qualquer tentativa de busca. Além disso, há relatos de pessoas que afirmam ter visto luzes estranhas no céu pouco antes ou depois dos desaparecimentos. Essas luzes são frequentemente associadas a fenômenos extraterrestres. Algumas testemunhas também relataram sons inexplicáveis ecoando pelas montanhas, como se fossem vozes ou ruídos mecânicos vindos do nada. Esses elementos contribuem para alimentar teorias de que algo sobrenatural está acontecendo no Triângulo do Alasca. Será que estamos lidando com forças desconhecidas da natureza? Por outro lado, especialistas sugerem que condições climáticas severas podem ser responsáveis por boa parte desses desaparecimentos. Temperaturas congelantes, nevascas intensas e ventos violentos podem facilmente confundir e isolar qualquer pessoa. No entanto, essas explicações científicas não conseguem esclarecer completamente alguns dos aspectos mais bizarros desses casos. Por exemplo, por que tantos corpos nunca são encontrados? Outra questão intrigante é o fato de que, em alguns relatos, os pertences pessoais das vítimas são encontrados intactos, como se elas tivessem simplesmente evaporado. Esses detalhes levam muitos a acreditar que o Triângulo do Alasca pode estar conectado a dimensões paralelas ou portais misteriosos que engolem pessoas. Embora essas ideias possam parecer fantasiosas,
Elas ganham força quando observamos a quantidade de histórias semelhantes ao longo dos anos. Quando analisamos os desaparecimentos no Triângulo do Alasca, surge uma pergunta intrigante. Será que todos esses casos têm algo em comum? Ao observar os relatos ao longo dos anos, alguns padrões começam a surgir. Por exemplo, muitos desaparecimentos ocorreram em áreas específicas dentro dessa região triangular. Essas áreas geralmente são inóspitas, com pouca infraestrutura e acesso limitado. Isso pode sugerir que as condições extremas da natureza desempenham um papel importante. No entanto, outros fatores também chamam a atenção. Muitos dos desaparecimentos aconteceram durante períodos de clima instável ou fenômenos atmosféricos incomuns. Além disso, algumas vítimas relataram experiências estranhas antes de sumirem. Sons misteriosos, luzes inexplicáveis e até visões de figuras não identificadas aparecem em vários relatos. Outro padrão curioso é que muitos dos desaparecidos eram pessoas experientes na região. Caçadores, guias locais e pilotos veteranos simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Esse detalhe reforça a ideia de que nem mesmo o conhecimento ou preparo pode proteger alguém naquele território enigmático. Em alguns casos, os pertences das vítimas foram encontrados intactos, como mochilas, equipamentos ou até roupas. Isso levanta a hipótese de que elas podem ter abandonado tudo rapidamente, como se estivessem fugindo de algo. Outra conexão interessante é a proximidade temporal de alguns desaparecimentos. Em certos períodos, houve um aumento significativo no número de casos, como se algo estivesse ativo na região. Esses picos de atividade geraram especulações sobre eventos cíclicos ou fenômenos sazonais que afetam a área. Será que há algo que ocorre apenas em determinadas épocas do ano? Algumas teorias sugerem que mudanças geológicas ou astronômicas podem estar envolvidas. Por exemplo, alinhamentos planetários ou atividades solares poderiam influenciar o comportamento da região. Diante de tantos desaparecimentos inexplicáveis, as autoridades e cientistas começaram a investigar o Triângulo do Alasca com mais seriedade. Uma das primeiras abordagens foi a utilização de tecnologia avançada, como drones equipados com câmeras térmicas e sensores de alta precisão, para vasculhar áreas inacessíveis. Esses dispositivos permitem mapear terrenos acidentados e florestas densas, aumentando as chances de encontrar pistas que antes passavam despercebidas. Além disso, equipes de busca passaram a contar com satélites para monitorar grandes extensões da região. Isso ajuda a identificar mudanças no terreno ou atividades incomuns em tempo real. Outra ferramenta importante é o uso de radares meteorológicos para prever condições climáticas adversas. Como o clima é um dos maiores desafios na área, essa tecnologia pode salvar vidas. No entanto, nem sempre a tecnologia consegue resolver tudo. Muitas vezes, os equipamentos falham ou não conseguem captar sinais claros na região, o que reforça o caráter misterioso do local. Para complementar os esforços tecnológicos, especialistas também têm estudado fenômenos geológicos e atmosféricos específicos do Alasca. Por exemplo, pesquisas recentes sugerem que campos magnéticos anômalos podem estar interferindo em equipamentos eletrônicos, causando falhas em GPS e rádios. Essas descobertas ajudam a explicar alguns dos relatos de desorientação e perda de comunicação, mas ainda deixam lacunas significativas quando se trata de sumiços completos. Outro foco das investigações é a análise de registros históricos e dados antigos sobre a região. Muitos acreditam que pistas sobre os desaparecimentos podem estar escondidas em documentos centenários. Além disso, as autoridades têm investido em campanhas de conscientização para turistas e moradores locais. O objetivo é ensinar as pessoas a se prepararem adequadamente antes de explorar a área. Dicas como informar rotas planejadas, levar equipamentos de sobrevivência e evitar viagens durante condições climáticas instáveis são enfatizadas nessas iniciativas. Apesar desses esforços, o número de desaparecimentos continua sendo preocupante. Isso levanta questões sobre a eficácia das medidas atuais e a necessidade de novas abordagens. O Triângulo do Alasca não é apenas um enigma moderno. Ele também está profundamente enraizado na cultura e nas tradições dos povos que habitam a região há milhares de anos. Para os nativos,
Essa área remota não é apenas um território inóspito, mas um lugar sagrado, repleto de significados espirituais e histórias que atravessaram gerações. Muitas dessas histórias falam sobre espíritos guardiões que protegem a terra contra intrusos ou aqueles que a desrespeitam. Segundo as lendas, esses espíritos podem se manifestar de formas assustadoras. Uma das lendas mais conhecidas é a do Homem da Floresta, uma figura misteriosa que supostamente perambula pelas montanhas e florestas, observando os humanos e decidindo seus destinos. Outras narrativas mencionam portais invisíveis ou passagens para outros mundos, que só podem ser acessadas por pessoas escolhidas ou em momentos específicos. Essas histórias são frequentemente associadas aos desaparecimentos modernos, criando uma conexão intrigante entre o passado e o presente. Para muitos indígenas, os sumiços no Triângulo do Alasca não são coincidências, mas sim advertências ou consequências de desrespeitar a natureza e suas leis. Essa visão contrasta com as explicações científicas e tecnológicas, oferecendo uma abordagem mais espiritual e filosófica para o mistério. Além disso, as lendas locais ajudam a preservar o respeito pela região, incentivando as pessoas a agirem com cautela ao explorar áreas consideradas sagradas. Algumas comunidades ainda realizam rituais e cerimônias para honrar os espíritos da terra, pedindo proteção antes de se aventurarem nas trilhas ou montanhas. Essas práticas tradicionais não apenas reforçam a conexão cultural com o território, mas também servem como um lembrete de que o Alasca é um lugar de poder e mistério. Talvez, ao combinarmos essas narrativas antigas com pesquisas científicas, possamos chegar mais perto de compreender os segredos do Triângulo do Alasca. Nos últimos anos, o Triângulo do Alasca se tornou um destino cada vez mais popular para turistas e aventureiros de todo o mundo. A combinação de paisagens deslumbrantes, histórias misteriosas e o fascínio pelo desconhecido atrai milhares de visitantes anualmente, muitos deles em busca de emoções fortes. No entanto, essa crescente popularidade também trouxe consequências graves. O número de desaparecimentos aumentou significativamente, especialmente entre turistas inexperientes que subestimam os perigos da região. Muitos desses visitantes chegam despreparados, sem o equipamento adequado ou o conhecimento necessário para enfrentar as condições extremas do Alasca. Além disso, a busca por provas dos fenômenos misteriosos relatados tem levado algumas pessoas a se aventurarem em áreas remotas e perigosas, ignorando alertas locais. Essa curiosidade humana, embora compreensível, acaba colocando vidas em risco. Muitos turistas são atraídos pelas histórias de alienígenas, portais dimensionais e espíritos guardiões, mas não estão prontos para lidar com a realidade hostil do território. Outro fator preocupante é o papel das redes sociais e plataformas digitais na divulgação dessas histórias. Vídeos e postagens sobre o Triângulo do Alasca frequentemente romanticizam os perigos, incentivando comportamentos imprudentes. Por exemplo, alguns influenciadores digitais promovem expedições arriscadas para capturar evidências dos mistérios da região, expondo seus seguidores a riscos desnecessários. Esse tipo de exploração pode ter um impacto negativo tanto nas comunidades locais quanto no meio ambiente, além de aumentar o número de incidentes relacionados ao turismo. As autoridades têm tentado conscientizar os visitantes sobre os perigos reais da região, mas muitas vezes suas mensagens são ignoradas em favor da adrenalina e da busca por fama. Para piorar, o aumento do turismo também coloca pressão sobre os recursos naturais da área, prejudicando ecossistemas delicados e afetando a vida selvagem local. Apesar desses desafios, há quem argumente que o turismo pode ser uma oportunidade para educar as pessoas sobre a importância de preservar o Alasca e respeitar sua cultura e tradições. Programas de turismo sustentável, liderados por guias locais experientes, podem oferecer uma alternativa mais segura e responsável para explorar a região. Diante dos desafios causados pelo turismo e pela exploração irresponsável, iniciativas de conscientização e preservação começaram a ganhar força na região do Triângulo do Alasca. O objetivo desses esforços é duplo: proteger o meio ambiente frágil e garantir que visitantes e moradores locais possam conviver de maneira segura e sustentável. Uma das abordagens mais eficazes tem sido a criação de programas educacionais voltados para turistas. Esses programas fornecem informações vitais sobre os riscos da região e como se preparar adequadamente.
Além disso, muitas comunidades indígenas estão liderando essas iniciativas, compartilhando suas tradições e conhecimentos ancestrais sobre como respeitar e coexistir com a natureza. Essa colaboração entre culturas modernas e antigas tem sido essencial para promover um entendimento mais profundo sobre a importância de preservar o Triângulo do Alasca. Outra estratégia importante é a implementação de regulamentações mais rigorosas para atividades turísticas na área. Isso inclui restrições em locais considerados sagrados ou perigosos. Guias locais experientes agora desempenham um papel fundamental, liderando expedições seguras e educando os visitantes sobre os perigos e maravilhas da região. Esses guias não apenas ajudam a minimizar os riscos, mas também contribuem para a economia local, oferecendo uma alternativa sustentável ao turismo de massa. Tecnologias modernas também estão sendo usadas para monitorar e proteger a região. Câmeras de vigilância, drones e sensores ambientais ajudam a prevenir desastres e monitorar o impacto humano. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito. A conscientização precisa alcançar um público global, especialmente aqueles que acessam informações sobre o Triângulo do Alasca online. Redes sociais e plataformas digitais podem ser ferramentas poderosas para disseminar mensagens de segurança e responsabilidade, desde que sejam usadas de forma ética e informada. Além disso, incentivar o turismo sustentável pode ajudar a transformar o Triângulo do Alasca em um exemplo de como explorar áreas remotas sem comprometer sua integridade. Esse equilíbrio entre curiosidade e respeito é crucial não apenas para o Alasca, mas para outras regiões misteriosas ao redor do mundo que enfrentam desafios semelhantes. O Triângulo do Alasca é muito mais do que uma área geográfica marcada por desaparecimentos misteriosos. Ele se tornou um símbolo do desconhecido, despertando a curiosidade de gerações. Ao longo das décadas, essa região tem sido tema de livros, documentários e até filmes, consolidando seu lugar na cultura popular como um dos maiores mistérios modernos. A combinação de paisagens impressionantes, histórias intrigantes e teorias conspiratórias criou uma narrativa fascinante que atrai tanto cientistas quanto sonhadores. Para muitos, o Triângulo do Alasca representa os limites do conhecimento humano, um lembrete de que ainda há muito a descobrir sobre nosso planeta e além dele. Esse legado vai além das fronteiras do Alasca, servindo como um convite para explorar outros mistérios da Terra, como o Triângulo das Bermudas ou áreas igualmente enigmáticas. Além disso, o Triângulo do Alasca nos ensina uma lição importante sobre humildade. Apesar de todos os avanços tecnológicos e científicos, ainda somos pequenos diante das forças da natureza. Essa ideia ressoa profundamente em uma era onde a humanidade busca dominar e compreender tudo ao seu redor. O mistério do Alasca nos lembra que nem todas as perguntas têm respostas claras. Para as comunidades locais, o legado do Triângulo do Alasca também é uma oportunidade de preservar suas tradições e compartilhar sua conexão única com a Terra. As lendas indígenas, que antes eram transmitidas apenas oralmente, agora ganham espaço no cenário global, ajudando a construir uma ponte entre culturas antigas e modernas. Esse intercâmbio cultural não apenas enriquece nossa compreensão do mistério, mas também promove o respeito mútuo e a valorização das tradições nativas. No entanto, o legado do Triângulo do Alasca também carrega uma responsabilidade. Ele nos desafia a equilibrar nossa sede de exploração com o cuidado necessário para proteger lugares sagrados e frágeis. Enquanto continuamos a buscar explicações para os desaparecimentos, devemos lembrar que algumas questões podem nunca ser completamente respondidas. Talvez seja exatamente isso que torna o Triângulo do Alasca tão especial. A possibilidade de algo insondável, algo que nos convida a sonhar e imaginar. Se você ficou fascinado pelo Triângulo do Alasca e quer saber mais sobre mistérios como este, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, exploramos os maiores enigmas do mundo, trazendo histórias incríveis e análises detalhadas para você. Ative o sininho para receber notificações e não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que eles também possam embarcar nessa jornada de descobertas. Juntos, podemos continuar explorando os limites do conhecimento humano e celebrando as maravilhas do nosso planeta.